Olá, seja bem-vindo ao canal MW Indicadores e Automação de Estratégias. Meu nome é Marcelo Watson. Nesse vídeo eu vou apresentar para você o indicador MW Imbalance Pro. O objetivo do indicador é marcar regiões de imbalance. Se você está assistindo esse vídeo porque adquiriu o indicador, você provavelmente já conhece o operacional. Se você não conhece esse operacional, eu vou rapidamente dar uma pincelada aqui de como ele funciona para que você possa entender o objetivo do indicador. Dentro desse operacional, identifica-se regiões onde ocorreram desbalanceamento do preço. Como é considerado o desbalanceamento? Quando você tem, por exemplo, aqui esse candle verde aqui, deixa eu pegar uma ferramentinha aqui para facilitar a identificação. Esse candle verde, tá? A máxima desse candle, a máxima dele, não encontra a mínima desse candle adjacente, desse candle aqui. Entre eles dois tem esse candle positivo e você tem esse espaçamento aqui, né? Essa diferença aqui que não foi fechado, né? Tá? Então esse operacional ele busca essas regiões que se tornam regiões importantes dentro do operacional, onde o preço tende a encostar nessas regiões, né, passar por elas, enfim. O operacional é bem mais do que isso, não é um operacional complicado, mas é bem interessante se você puder fazer uma pesquisa aí no YouTube e você vai entender bem melhor, tá? Aqui basicamente estou explicando para você entender como funciona o indicador. Então, além de identificar essas regiões, o indicador também busca identificar um outro ponto importante dentro desse operacional, que são exatamente os candles que iniciam grandes movimentos, tá, de tendência. Esses candles são chamados de order block. Então, você pode ver que tem outros candles coloridos, né, tanto de verde quanto de vermelho, porque foram considerados possíveis order blocks. Não ocorreu a mudança de direção com esses candles, mas eles atenderam a certos critérios do indicador, que considera como alguns critérios, né, não só a formação, como também o volume, que é um ponto importante desse operacional. Tanto que eu incluí no indicador essas identificações, por exemplo, V1, você vê aqui, V1, V1, ó, V2, V2. E o que, que significa essa identificação? Significa que, no caso do V1, seja ele negativo ou positivo, significa que esse candle ele ultrapassou a média de volume. Então, no caso do V1, o candle ultrapassou a média de volume, ok? No caso do V2, o candle não só ultrapassou a média de volume, como o volume dele foi maior do que o volume anterior. Então ele marca com V2 para que você saiba que esse candle é um candle mais importante do que o candle que tem a marcação V1, ok? A marcação desses candles, a coloração desses candles, você consegue colocando o indicador como uma regra de coloração. Você pode vir aqui, eu já tinha instalado a regra, vou remover. Você pode vir aqui, instalar
né, inserir regra de coloração, busca aqui por imbalance e insere no seu gráfico, ok? Dentro da regra de coloração, você pode fazer uma alteração, que é a seguinte alteração: ignorar volume. Se você marcar com sim, o que vai acontecer? Você vai notar que vai aparecer outros candles coloridos aqui. Ó, são candles que não atendem aos critérios de volume, tá? Para serem considerados possíveis order blocks, e por isso que eles não aparecem normalmente. Você teria que remover, como eu fiz ali, né? Colocar lá, marcar, ignorar volume. Aí ele vai marcar outros candles, né? Que atendem ao padrão de formação, tá? Aí fica a seu critério querer marcar esses candles ou não. Então vamos voltar aqui o padrão, tá? E caso você tenha aí uma regra de coloração que você queira usar e não queira usar essa regra aqui, não tem problema, você pode remover a regra e você vai continuar com as marcações de V1 e V2, tá? Por que eu coloquei essas marcações? Porque dessa forma, se você achar interessante, você não precisa colocar o indicador de volume e você ganha espaço para colocar um outro indicador, tá? Vamos voltar a regra aqui de coloração, só para a gente continuar. Bom, como eu falei, esses candles aqui são candidatos a order block. Eu acho que eu nem expliquei, né? O order block é esse candle que faz exatamente dar início a um novo movimento. Ele dá um impulso a uma nova direção, né? Então esses candles dentro desse operacional são importantes. E aí o indicador vai marcando os candidatos, né? Até que em algum momento vai acontecer a reversão, né, do movimento anterior ou o início de um movimento, e ele já está marcado lá para você poder vir aqui e colocar, né, a sua marcação, marcar essa aqui como uma região importante, tá? Que mais? Nós temos a marcação de máximas e mínimas, que trabalha com high, jest e low west. Você escolhe o período. Aqui no caso nós estamos com o período de 24, mas você pode colocar aí 12, 36, 21, 80, como você achar melhor, tá? Para o seu operacional. Você tem a opção de não mostrar essa, né, o high-low. Você aplica aqui, olha, ele some. Aí fica marcando só o imbalance. Você tem a opção de escolher o imbalance mínimo e o imbalance máximo. Se você quiser colocar aqui 1000 pontos, no caso do índice, você pode colocar 1000 pontos de máxima e 200. Eu quero marcar somente regiões que estejam acima de 200 pontos e até 1000 pontos. Você aplicando aqui, as regiões que não atenderem ao critério não serão marcadas. Serão marcadas só aquelas que atendem ao critério. Vou voltar aqui. Você tem o período do volume, que por padrão vem 21 períodos, tá? Esse período ele vai gerar uma média de 21 períodos internamente para poder fazer aquela avaliação se o candle ultrapassou ou não a média, né?
O ignorar volume aqui ele não tem função, ele só tem função na regra de coloração. E aqui você tem exibir marcador de volume sim ou não. Ou seja, se você quer que apareça o V1 e o V2, ou se você não quer que apareça. Eu não quero que apareça, não vai aparecer. Tá? Quero tirar a regra de coloração. Removo a regra de coloração, fico só com a marcação do imbalance. Ou seja, totalmente customizável para ficar do jeito que você quiser. Tá? Outra coisa, você pode utilizar o indicador tanto para dólar quanto para ações. Por exemplo, se eu pegar aqui o dólar, o que acontece? No dólar, você tem que ajustar o tamanho do imbalance, certo? Então você vem aqui, imbalance mínimo, vamos botar aqui, sei lá, 2 pontos, botar o máximo aqui, 10 pontos. E ele vai marcar, ó. Eu botei 2 pontos, ó. E ele já marcou. Você pode botar 3, quer filtrar mais. Ok? O máximo, tanto faz, né? Aí é com você. Vamos botar 100 pontos, ele vai considerar do mínimo para 100 pontos, né? No dólar seria um exagero, né? Ok? E todas as outras funções funcionam exatamente iguais. No caso de ações, vamos carregar aqui. As ações, você vai mexer no mínimo do imbalance também. Vamos supor que você bote aqui 15 centavos de imbalance. Não pegou nada. Vamos colocar 10. Ó, aí já pegou. Pegou 2 regiões aqui, pegou mais 4 regiões aqui, ou 5, né? Pegou mais regiões aqui. E o legal é que você pode fazer isso, né? No decorrer do dia você pode fazer essas alterações. Se você não quiser identificar tantas regiões, só algumas que você achar, né, mais interessante. Então você pode utilizar tanto nas ações, quanto no índice, quanto no dólar, sem problema. Vamos voltar aqui. Então é isso. O indicador está disponível na loja da Nelogica, né, do Profit. Se você tiver alguma dúvida, tem o meu grupo lá no indicador, vai ter meu grupo. E aí você pode mandar uma mensagem para mim, mas acredito que pela simplicidade que é, né, de configurar, você não vai ter problema, não vai ter dúvidas sobre isso. Mas qualquer coisa, manda mensagem e eu respondo, ok? Grato aí pelo seu tempo. Considere aí dar um like, considere seguir o canal e compartilhar com os amigos. Tá bom? Até breve.